Eu cumprimento e saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Muito nervoso, muito. E é complicado isso, né? Porque você ter a oportunidade de trazer a palavra de Deus é muita responsabilidade, muito temor, porque você pode mexer com sentimentos, pode tocar em feridas. E quando a pastora me fizeram o convite, eu estava meditando numa palavra, aí eu falei, oxa, que bênção, né? Amém. A gente não pode perder a oportunidade de proclamar o Evangelho. Mas glória a Deus. Aí eu falei, pô, já estou com a palavra aqui. E comecei a meditar na palavra. Por mais que eu meditava na palavra, eu gosto muito de fazer um esboço. Só que eu não conseguia. Isso é muito complicado. Porque eu falei, caramba, mas Senhor. Aí eu estou escrevendo e falei, poxa, vai ser em bolsa? Aí vai, então tá bom. Eu falo, é com o Senhor. Ele, não, tá tranquilo. Com o Senhor tá tranquilo. Mas para mim é complicado. Aí hoje eu cheguei, essa semana foi uma semana corrida, né? Andou essa semana enfermo, então a semana parece que foi pequena, os trabalhos. Aí hoje eu cheguei, dei uma lida, dei uma descansada, e peguei na mão do Senhor, e falei igual a pastora falou para mim, deixa ele direcionar. Aí ele levou lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9. Acho que todo mundo conhece essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Apóstolo Paulo, pense num camarada fechamento de Deus. Isso aqui arrebentou. Tem um camarada lá que eu quero fazer questão de falar, poxa, muito prazer. Você, juntinho com Jesus, apóstolo Paulo. Ele escreve mais ou menos, se eu não estiver enganado, 13 cartas e epístolas. E a intenção dele sempre foi apostar, corrigir, edificar, encorajar. Ele tinha essa preocupação com a igreja. Com a igreja lá em Corinto não foi diferente. É uma igreja onde Deus renovou todos os dons. Que bênção, né? Pensou? Todos os dons. Falar em mistério, revelação, cura, levanta a mão, maravilha, a glória, né? Poxa, é muito legal isso, né? Todos os dons. Lá no primeiro capítulo a gente vai ver isso. Aí o apóstolo Paulo, ele fala assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí capítulo 10 diz assim: mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Vamos ler de novo? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Mas Deus a revelou a nós por meio do Espírito Santo. Amém? Assim, eu vi uma frase, achei interessante, que diz assim: o conhecimento de Deus ocorre no cumprimento da revelação de sua palavra pelo Espírito Santo. Vou repetir. O conhecimento de Deus ocorre no cumprimento de sua palavra, da sua revelação através da sua palavra pelo Espírito Santo. Então nós só vamos conhecer Deus através da sua palavra mediante o Espírito Santo que habita em nós. Não vai ser sabedoria humana que vai revelar a palavra de Deus para nós. Primeiro porque ela já foi revelada. A sabedoria humana, ela vai ser algo que vai nos ajudar lá fora.
Mas a inspiração, a revelação da palavra de Deus, ela só vai vir mediante o Espírito Santo que habita em nós. E por que Paulo escreve isso? Por que Paulo fala isso? Por que ele se preocupou em falar isso lá na igreja de Corinto? Ele saúda a igreja assim, ele fala assim: a gratidão de Paulo, lá no capítulo 1, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por ele, Cristo Jesus. Pois dele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, e de modo que não lhe faltou nenhum dom espiritual. Então Paulo ele escreve, ele começa escrevendo, e ele é agradecido a Deus pela igreja de Corinto. Ele fala: poxa, eu fico muito feliz por vocês, porque em nada Deus deixou faltar. Ele supriu todas as necessidades do conhecimento da sua palavra, e ainda não lhe deixou faltar dom nenhum. Imagine uma igreja com um conhecimento pleno da palavra de Deus, a revelação, a inspiração da palavra. Eu não estava aqui no domingo de manhã, mas o pastor te fez uma pergunta: por que a igreja não cresce nisso? Tema, por que a igreja não cresce? Tem muitos fatores, né? Muitos fatores. Divisão, fofoca, disse-me-disse, algumas coisas que fazem com que o Espírito Santo fique chateado. Porque ele fica chateado, ele fica entristecido. Então tem alguns fatores que impedem o crescimento da igreja. E aqui, na igreja de Corinto, era uma igreja onde existia gregos, judeus, filósofos da época, ricos, pobres, pessoas de todos os tipos. E ela começa a ter alguns problemas, porque eles começam a escolher qual pregador vai assistir, a escolher qual culto vai vir, começa a selecionar qual dia eu vou para a igreja, começa a listar: esse eu não vou porque esse aqui não é legal, eu vou no outro dia porque o outro é melhor. Ele chega a falar para Paulo assim: olha só, por que vocês estão se dividindo? Uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo. Quem somos nós? Fomos nós crucificados por Cristo? Fomos nós que ressuscitamos? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então não adianta. Se não tiver Cristo, nós somos apenas os mesmos servos. E somos servos. Servimos por gratidão. Por quê? Porque Deus é fechamento da gente. Ele nos escolheu. A divisão na igreja. Eu vou ler isso aqui que está marcado. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por algum da casa de Clô que há divisão entre vocês. Então Paulo ele manda essa carta para Coríntios porque ele está preocupado. Existe uma rapaziada lá, do lado B e do lado A. E, como foi pregado aqui, se eu não me engano, quarta-feira passada, uma casa dividida, ela não subsiste, ela não cresce, ela racha, ela se arrebenta. Por quê? Porque divisão traz contenda. Amém? Aí ele fala assim:
Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus Cristo, eu sou do sei o quê. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que fui batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfano. Além desse, não me lembro se batizei, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, Paulo está falando aqui sobre uma rapaziada que está com uma sabedoria humana e uma sabedoria de Cristo. Nós temos que entender, nós temos a mente de... Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós temos a sabedoria de Cristo. Paulo vai dizer isso na carta de Coríntios. Nós temos a sabedoria de Cristo. E se nós temos a sabedoria de Cristo, nós entendemos, ou deveríamos entender o que Ele quer. Por quê? Porque Cristo está em nós. Amém? Amém. Aleluia. Aí ele fala assim: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Eu estava lá no meu trabalho, aí tem uma aborrecente lá, Mariana, fechamento, mas muita raiva. Aí eu estava falando para ela sobre o plano de redenção, sobre quando o homem ele perde a identidade do jardim, quando ele peca, e a partir do pecado ele vive uma vida dissoluta aos seus desprazeres, porque agora ele não é mais filho, porque ele perdeu essa identidade. Agora, você só consegue ter essa identidade, você só consegue ter essa reaproximação através de Jesus Cristo. Você pode ser uma pessoa legal, você pode fazer o bem, você pode falar coisas boas, você pode ajudar o próximo, mas o único que nos aproxima de Jesus, de Deus, é Jesus Cristo. Aí eu falei, e lá no inferno vai ter muita gente legal, vai ter muita gente boa, muita gente honesta, muita gente fiel, mas que não aceitaram Cristo como seu Redentor. Então, o plano de redenção, ele fala sobre uma identidade que nós perdemos no jardim e foi recuperada com Jesus Cristo. E quando nós temos a oportunidade de falar de Deus através da palavra, aí Paulo vai falar assim, que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, e nem penetrou no coração do homem. Aí eu estava pensando, poxa, quando levaram Jesus para se apresentar 8 dias, que era a tradição, Simeão e Ana eram os sacerdotes daquela época, e ele fala assim, Senhor, desperte o seu servo, porque eu já vi a glória, eu já vi a salvação. O apóstolo Paulo ele fala assim, conheço um homem que há 14 anos, não sei se em carne ou espírito, foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas infalíveis, que para o homem não pode se falar. Então, Simeão viu a glória de Deus, Paulo ouviu coisas inefáveis vindo dos altos céus. João, ele escreveu o Apocalipse, o Deus gritando. Moisés escreve os 10 mandamentos, 10 mandamentos. Mas por que Paulo fala assim? Nem olho viu, ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus a revelou a nós por meio do Espírito Santo. Glória a Deus.
Ele fala assim: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo o padrão do mundo, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado para reduzir a nada o que é. Então Deus, ele nos escolhe através da aceitação que nós temos nele. Como assim, Daniel? Você é escolhido de Deus, mas se você não reconhecer Ele como seu Senhor, você apenas vai ser um escolhido. Paulo ele vai dizer assim no segundo capítulo: eu mesmo, irmão, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem muita sabedoria para proclamar o Evangelho de Cristo, pois decidi nada saber de vocês, a não ser Jesus Cristo, este foi crucificado. E com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, a minha pregação não consistiam de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiam em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês tenham não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, todo o poder, todo o conhecimento que nós vamos ter de Deus vai ser através da palavra do Senhor, mediante o Espírito Santo. Paulo está falando, olha só, a rapaziada aí em Coríntios aí, filósofos, falam muito bem, falam eloquentemente, tem uma boa oratória, mas sem o poder de Deus, vocês não vão ser enganados. Por quê? Porque é o poder de Deus que, através da palavra, nos revela aquilo que Deus quer para a sua igreja. Glória a Deus! Ele faz o Espírito soma todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo ele tem como função, através da palavra que já foi revelada, nos trazer a inspiração que Deus quer. Ele tem uma facilidade de falar assim: pô, eu fui tentar buscar algumas coisas, mas eu falei: caramba, às vezes a gente está indo muito com estudo, com uma leitura, e às vezes Deus quer falar assim: pô, lê minha Bíblia, lê minha palavra, ora um pouquinho, ora mais um pouquinho, está orando um pouco, ora mais um pouquinho, está orando um pouco, ora mais um pouquinho. Aí o Espírito Santo ele começa a inspirar e trazer a inspiração da palavra. E Paulo fala: caramba, vocês estão preocupados com esses camaradas aí que pregam eloquentemente, com essa sabedoria humana, sabedoria de Deus. Quem foi aquele que aconselhou Deus a fazer o mundo? Ele fala assim: não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Só conhece a palavra de Deus na sua intimidade aquele que é espiritual, através do Espírito Santo. Não adianta nós falarmos que nós somos espirituais se há divisão. Não adianta eu falar que sou espiritual se há fofoca. Não adianta eu falar que eu sou espiritual se há disse-me-disse. Paulo vai falar que nós somos criança, que nós não estamos preparados para o alimento sólido. Ele nos trata como criança em relação a isso. Ele fala: caramba,
quando foi batizar, quando foi ver João, ficou calado, o sacerdote, né? Ele perdeu, ficou, Zacarias, fecha a boca. Se a tua palavra não traz vida, ela traz morte. E aqui é o que? É um lugar de vida, e vida em abundância. A palavra de Deus, ela traz vida àquele que está morto, ela não traz morte àquele que está vivo. Acorda, cara. Poxa, vida. Olha. Paulo tinha uma preocupação assim, impressionante com a igreja dele, a igreja de Cristo. Ele tinha um cuidado peculiar. Ele Zacarias, né? Pô, a mente ainda está 47, mas está pensando que não é? Ele tinha uma preocupação que ele fundava a igreja e ele botava uma rapaziada lá, assim, ó, fica aí, rapaziada, toma conta aí, que eu vou fundar outra igreja lá. Qualquer coisa, manda um zap, alguma coisa aqui, que se eu não puder ir, uma cartinha vai chegar. Eu mando um pombo, sei lá, alguma coisa vai chegar para eles. A preocupação dele com a igreja é impressionante, pastor. Aleluia. Que a rapaziada estava se sentindo, poxa vida, eu tenho todos os dons, vai pegando com eles. Dom salvo. Não salvo. Dom salvo. Só você tiver equivocado da palavra. Aí fala, vai falar. O diabo também fala. Puxa vida. Eu fico assim. Às vezes, Deus nos dá a oportunidade de somar. E a gente divide. A gente não consegue somar. Por quê? Porque eu não gosto dela. O problema é seu. Não mandei você gostar dela, mandei você somar. Mas Senhor, o problema é seu também. Não, mas Senhor, meu santo não bateu com dela. Então, não é o Espírito Santo, não, é o santo. Poxa, a igreja foi cuidar daquele lugar de comunhão. Comunhão não vê a diferença, não vê nada, é só comunhão. Ó, o jogo bola dia de sábado. Tem que manter, viu lá de bola dia de sábado. Chega lá, é mais de 30 pessoas. Eu sou um dos líderes lá. Me botaram lá, não sei por quê. Todo mundo diferente. Mas tem uma harmonia. Um fala, o outro escuta. Pô, se um está falando algo, rapaz, tranquilidade aí, amanhã tem um bicho para trabalhar. Por quê? Porque mesmo, às vezes, lá fora, eles têm mais comunhão do que aqui dentro. Fala, ele fica chateado com essas paradas. Irmão, poxa vida, caramba, vocês estão preocupados com quem vai pregar, se é Apolo, se é Paulo, se é Pedro, se é Judas, se é Zacarias. Poxa, vocês estão procurando um culto para vir? Que divisão é essa? Mas é tempo de multiplicar, então vamos multiplicar, não dividir. Ó, o conhecimento de Deus ocorre no cumprimento da revelação da sua palavra através do Espírito Santo. O conhecimento de Deus é isso aqui, ó. A revelação de Deus para a humanidade. Antigo Testamento, Novo Testamento, Atos, Cartas, Apocalipse. Estamos estudando sobre avivamento. Está falando sobre avivamento no Antigo, avivamento no Novo, avivamento nas cartas. Conhecimento de Deus para a humanidade. Não adianta você orar sem ler. Vai ficar doido. Por quê? Porque é o conhecimento que liberta. É o conhecimento
palavra, não adianta. A igreja em Atos, ela era movida pelo Espírito Santo, tinha uma concordância, né? Uma comunhão, não tinha divisão, a rapaziada se dava tudo bem, entendeu? E eles não tinham Novo Testamento, eles só estudavam a Torá e os profetas, se eu não estiver errado. O Antigo Novo Testamento veio, Mateus foi escrito 60 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo. João, 80 ou 95 anos depois. Isso está na EBD. É EBD cultura, meu filho. Não quer. Mas vem para a EBD que vai aprender. Final da aula, as perguntinhas básicas. Mas tem que perguntar esse povo. O povo não sabe a Bíblia. Nós temos aqui, a revelação de Deus para a nossa vida. Aqui ensina tudo. Tudo. Nós temos o Espírito Santo para inspirar a palavra que foi revelada. E nós não lemos a palavra. Temos preguiça ou não queremos ler. Igreja sem conhecimento. Osé vai falar, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento que só vem através da palavra de Deus. Estudo sistemático, EBD, não adianta. Você pode ter uma boa oratória, você pode falar com Deus no seu particular lá no quarto, o céu pode se abrir, Deus pode falar contigo coisas inefáveis, mas se você não conhecer a palavra de Deus, fale elas. Por quê? Porque não conheceu o próprio Deus. O Antigo Testamento, Deus agindo, falar de Jesus Cristo com autoridade. Eu conheço Jesus Cristo. Por quê? Eu ouvi falar, não. Vem aqui, conheço teu irmão. Eu parei para a Mariana lá, do favor recente. Jesus Cristo é meu irmão. Porque ele se sacrificou pelos meus pecados. Ele se despiu da sua glória. Ele veio com forma de homem, em forma de servo pelos meus pecados. Ele me fez de novo ser filho de Deus. E onde eu vou saber isso? Na palavra de Deus. O Espírito Santo tem ciúme de mim. Ele fica chateado quando eu deixei ele de lado. Ele fala, poxa vida, não me dá nem um bom dia. Não fala mais comigo. Não dá nem um bom dia, Espírito Santo. Ele tem ciúme. A Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. E aquilo que nós não podemos levar para Deus, ele leva com palavras inexprimíveis. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra. O que nos impede de crescer? Paulo ele tem uma preocupação com isso. Se você for entender a igreja de Corinto, era uma cidade bonita, rica, portuária, se eu tiver, entendeu? Tinha gregos, filósofos, judeus, a rapaziada lá falava bem. Mas vai ler a primeira carta de Coríntios, divisão, fofoca. Paulo fala, poxa, qual é o problema de vocês? Às vezes, que a pastora falou, que o pastor falou no domingo, tem caos, Deus levanta profeta para a igreja crescer, entendeu? E as pessoas estão com ouvido. Mas eu não quero ouvir. Não. Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. O papo é reto. Se você não está multiplicando, você está dividindo. Não adianta. Pô, vai chegar lá na frente aí. Ganhou quantos? Quantos do quê? Quantas almas para Jesus? Não conseguiu? Falou do amor dele? Não me lembro. Mas como é que é isso? Tu guardou para você? Não, fiquei para mim. Mas
precisa para mim não. Eu gosto mesmo de ir lá. Às vezes eu vou só para ver os erros, fui. Vou ver lá como é que está lá, as irmãzinhas cantando. Eu já estou bem hoje não, hein? Tem que orar mais, hein, irmão? Irmão, a palavra que ele trouxe, ô misericórdia. Irmão, vamos lá. Está tampou o ouvido. Tem gente assim, pastor, infelizmente. E eu não tenho que escrever nada. Tem gente que sai de casa para ver se o irmão vai errar. Tem gente que sai de casa para ver se a irmã vai cantar bem ou mal, para ver se o culto vai pegar fogo ou não vai, para depois ficar contando. Aí Deus quer, às vezes, palestrar com essa pessoa, quer falar, pô, fecha o olho aí, porque o culto é particular. Você adora a Deus no seu particular, através da comunhão, mas o teu particular, pastor, é contigo com Deus. E às vezes você está perdendo, nós estamos perdendo a oportunidade de sair de casa, ser agraciado pelo Espírito Santo, e não somos porque olhamos os detalhes. Somos detalhistas, a gosto de perfeição. O céu é só perfeição. O céu é perfeito, lá é maravilhoso. Não sei como é não, mas deve ter muita gente boa lá, só camarada maneira, rua de ouro, Jesus falando, vinde, bendito de meu Pai, porque a casa de vocês, mas não é muita bagunça, porque não é assim que não. Então, assim, é perfeito no céu, mas aqui não. Somos imperfeitos, Maria. Somos uma família e não uma religião. Somos imperfeitos, mas vamos para um lugar perfeito. Mas enquanto isso, eu vou falar. Julgue menos. Critique menos. Se a tua boca não está saindo vida, fecha a boca. E ora só em espírito. Como os judeus oram em espírito, fica lá só. É verdade. Não fica lá em 2 horas, não sai uma palavra da pessoa. Fica lá, bate cabeça. Eu oro em espírito. Senhor, trabalha na vida da minha irmã. Antes, trabalha na minha. Porque muitas vezes a gente quer Deus trabalhando na vida do irmão, mas esquece de pedir para trabalhar na minha. Então, Senhor, antes de trabalhar na vida de Geazia, trabalha na vida de Eliseu. Porque Geazia fazia muita raiva para Eliseu. Fazia. Mas Eliseu, você vai ser o sucessor de Elias. Deixa eu ver. Elias, olha só, Elias. Aí vem Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. E vem Geazia como discípulo de Eliseu. Misericórdia, né? Como é que Deus faz as coisas, né? Pô, podia botar. Não, meu filho. Você vai correr até o final. Às vezes, Deus quer trabalhar na tua vida com a irmã que está do teu lado fazendo raiva. Vou botar lá do teu lado. Aí fica aí. Aí, Senhor, abençoa a irmã, Senhor, trata dela. Aí Deus está falando, e você? Não, eu depois. Primeiro a irmã. Temos que entender que nós somos imperfeitos à glória de Deus. Senhor, trabalha na minha vida, no meu caráter, me faça menos julgador, me faça, se a minha boca não sair vida, tampa a minha boca, porque onde não sai vida tem morte. É para falar, né? Que não tem morte, não pode ter morte. A Bíblia diz que se teu irmão cair, você tem que ajudar ele a levantar ele. Se ele te chamar para montar uma mesa, tem que andar 2. Tem que botar ele no ombro, literalmente carregar ele. A igreja ela foi fundada para isso, para abençoar vidas. Ela foi para levantar, para curar, para sarar as necessidades. A igreja
igreja é a igreja de um Deus vivo, um Deus que opera poderosamente. Conceito de igreja é conceito de vida. Então vamos ter esse conceito. Gere vida, porque se você não está gerando vida, você é uma árvore, nós somos uma árvore infrutífera, e Deus corta. Amém? Glória a Deus, essa é a minha oportunidade.